Saúdo vocês todas com a paz do Senhor, amém? A violência contra a mulher é um assunto que muitas das vezes a gente já presenciou perto de amigos, né, das amigas, família, ou então nem sabemos que quem está do nosso lado pode estar passando. Nós devemos sempre estar atentos a sinais, irmãs. Às vezes, elas não falam, né, com as palavras, mas elas podem falar através de um olhar. Tudo que ela está sentindo, o que ela está passando. E não é fácil. Não é um assunto fácil para eu estar falando hoje, né? Infelizmente, dentro da minha casa, teve muito disso. Minha mãe sofreu muito, né, no início do casamento dela. Lá atrás, há 50 anos atrás, minha mãe já tem 51 anos de casada. E naquela época era tão normal, tão rotineiro os maridos maltratarem as mulheres. Não estão satisfeitos, o que que faz? Bate na mulher. Se o filho chora, bate na mulher. A mulher sempre leva a culpa de muitas coisas. E isso dói, dói na alma. E eu convido as irmãs a, né, participarem dessa palestra e vamos dar início. Amém? Quais os tipos de violência doméstica familiar contra as mulheres? Agora sim, irmãs. A Lei Maria da Penha define a violência doméstica como crime e considera 5 formas de violência doméstica e familiar. São elas: a violência física, ações que ofendem a integridade ou a saúde do corpo, como bater, empurrar, atirar objetos, chutar, apertar, queimar, cortar ou ferir. A violência psicológica, ações que causam danos emocionais e diminuição da autoestima, que visam degradar ou controlar os seus comportamentos e decisões mediante ameaças, humilhação e manipulação. A violência sexual, ações que forçam a mulher a fazer, manter ou presenciar o ato sexual sem que ela queira, por meio de força ou constrangimento físico ou moral. A violência patrimonial, ações que envolvem retirada de dinheiro conquistado pela mulher com o seu próprio trabalho, assim como destruir qualquer patrimônio. A violência moral, ações que desonram a mulher diante da sociedade com mentiras e ofensas. O que é o ciclo da violência, né? É a forma como a agressão se manifesta em alguma das relações abusivas. Ela é composta por 3 etapas. A fase da tensão, quando começam momentos de raiva, insultos, ameaças e deixando o relacionamento instável. A fase da agressão, quando o agressor descontrola e explode violentamente, liberando a tensão acumulada não somente na vítima, mas também nos filhos. E a fase da lua de mel, é onde o agressor ele pede o perdão, tenta mostrar arrependimento, prometendo mudar as suas ações. Mas o que acontece depois? Esse ciclo se repete, diminuindo o tempo entre as agressões e se torna cada vez mais violento. Logo, essa mulher precisa de ajuda. Não é fácil romper um relacionamento de anos com quem se tem laços afetivos fortes. Os dados, né, nós pesquisamos alguns dados, né, sobre a violência da mulher. E esse é bem recente, é do ano passado. Desse ano ainda não temos, né, um dado, um levantamento concluso, porque estamos no início do ano. Mas quantos casos de violências nós já presenciamos nos noticiários? Daquela jovem Vitória, de apenas 17 anos, que foi morta brutalmente, né?
Foi um caso que a mídia toda falou, saiu em todas as redes sociais. Esse é um dos casos, acho que mais chocou no início desse ano. E teve também, esses dias, semana passada, o caso de um menino. Eu não me recordo o nome dele. Ele tinha apenas 7 anos. Ele foi passar uns dias na casa do pai. O pai, não aceitando o término do relacionamento como forma de vingança contra a mãe, o que ele fez? Ele jogou o próprio filho de cima de uma ponte. Eu não me recordo, acho que ele tinha uns 15 metros a ponte, se eu não me engano, não me recordo bem. Mas esse é um tipo de violência também. Às vezes ele não ataca fisicamente, às vezes ele não briga, não fala nada. Mas qual é a forma dele ferir? Tocar onde mais dói. E aonde mais dói numa mulher? No filho. Quantos casos assim que se repetem? Esse foi o mais recente que eu ouvi, que foi da semana passada. Só em 2024, 1.450 feminicídios foram registrados e 2.485 homicídios dolosos, com a intenção de matar. Ou seja, esses 2.485 podem ter sido violência, bateram, espancaram, feriram tão gravemente que as mulheres não resistiu. Ela não morreu ali na hora, mas morreu posteriormente. No hospital, talvez, ou até em casa, antes de chegar alguém para socorrer. E lesões corporais seguida de morte no Brasil. Além de 166 estupros por dia, totalizando 71.892 casos. É um número muito alto, irmãs. Apesar de alto, o número de registro houve uma queda de 1,44 em relação ao ano de 2023. Caiu, mas caiu muito pouco. Isso significa que alguém está intervindo antes que o fato aconteça. É disso que nós precisamos, de uma sociedade que não se cale. Às vezes a vítima não tem coragem de falar, de fazer a denúncia, mas às vezes tem coragem de chegar quando é uma amiga próxima, falar que está passando por aquilo. E nós, como mulheres de Deus, como irmãs, mulheres que somos, não devemos nos calar, nem por nós e nem pela nossa próxima que está ali do lado, que está passando por esse sofrimento. Os homicídios de mulheres negras. 1,8% maior é o risco de uma mulher negra sofrer violência letal, na comparação a uma mulher não negra. Infelizmente, temos isso. O racismo é uma coisa real. A gente presencia todos os dias. E as mulheres negras sofrem também. Né? Não somente a violência na questão da morte, mas também a violência sexual. Também. 53,8% das mulheres que sofrem violência afirmam que ocorreu em sua própria casa. Em 73,7% dos casos, o autor da violência é um conhecido da vítima e em 58,1% os autores são companheiros ou ex-companheiros da vítima. Infelizmente, ainda tem companheiros que violentam as suas mulheres. Seja ela verbalmente, fisicamente e até sexualmente. O assédio sexual é a manifestação sexual contra a vontade da pessoa, com abordagem grosseiras, comentários obscenos e ofensas. Quantas de nós que já não presenciou isso? Até mesmo quando eram mais jovens, éramos adolescentes, passando na rua, escutamos aquelas piadinhas, né? Às vezes, para o homem isso é normal. Às vezes, na cabeça dele é um elogio. Mas não é, irmãs. Isso é um assédio. E não podemos aceitar de maneira nenhuma isso. E também as nossas filhas. Eu tenho a minha filha ali, ó, de 5 aninhos. Tem outras crianças aqui, outras meninas. Nós devemos zelar por elas, ensinar elas desde agora que não podem aceitar de maneira nenhuma qualquer palavrinha que seja que possa ofender, que possam desagradar,
né, que não seja de acordo com o que elas estão vivendo. 99,6% das mulheres brasileiras já sofreram algum assédio sexual, a maior parte delas andando na rua. Os impactos dessas violências são diferentes para cada mulher. Geralmente, o agressor responsabiliza a mulher por seu próprio comportamento violento, fazendo com que a mulher se sinta culpada. Quantas vezes, irmãs, que acontece alguma coisa, e o marido se exalta, xinga, fala coisas absurdas, mas a culpa é sua, você provocou. E a mulher sempre se calando. Às vezes, a maioria das vezes, esse se calar dela vai trazer um dano enorme no psicológico da mulher, onde leva a depressão e talvez até mesmo um suicídio. Efeitos da violência na saúde da mulher. Consequências biológicas, consequências psicológicas, a depressão, a ansiedade, suicídio, entre outras coisas. Além dos danos provocados para a mulher, a violência também atinge os filhos, pais e amigos das vítimas. A atitude correta para um cristão é lutar contra a violência e dar apoio às vítimas. Deus criou a família para ser o lugar onde todos se sentem seguros e amados. Toda vítima precisa de amor, e esse amor precisa ser mostrado em ações. Agora, uma passagem, né, que está lá em 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas em obra e em verdade. Não ignore o pedido de ajuda, mas avalie a situação e peça sabedoria a Deus. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, sem ser-lhe a dada. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ninguém tem o direito de ser violento contra outra pessoa. A culpa é do agressor, que não está lidando bem com as suas emoções. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Provérbios 29:11. A Bíblia não dá nenhuma garantia que o agressor irá mudar se a vítima ficar. Quantas vezes, né, a gente escuta aí no noticiário, o agressor fala, né, no caso, o marido, essa agressão, quando é dentro de casa. O marido fala, não, fica que eu vou mudar, eu prometo que eu vou melhorar, eu prometo que eu vou mudar. Mas não é a realidade. É raro quando essa realidade acontece, quando ele realmente muda. Se você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? 1 Coríntios 7:16. A mesma passagem que diz que Deus odeia o divórcio, também diz que odeia o homem violento. O divórcio não deve ser banalizado, mas é uma opção válida para a vítima de violência doméstica. Se você está sofrendo alguma dessas agressões ou conhece alguma mulher que está passando por essa situação, ligue no 180, Central de Atendimento à Mulher. Amém, irmãs?